Hoje é dia 2 de setembro de 2025. Infelizmente, amanhecemos com uma notícia não boa, né, gente? Faleceu hoje. Eu vou falar do julgamento do Bolsonaro. Calma. Eu vou falar do julgamento do Bolsonaro, mas eu tenho que dar uma notícia que saiu nessa madrugada. Infelizmente, nesta terça-feira, aos 91 anos, faleceu um dos pioneiros da mídia progressista. Um cara que se revoltou com os grandes barões da imprensa desde o assassinato de Vlado Herzog, um cara que ocupou postos de comando na imprensa. Ele lançou a revista Veja, ele lançou a revista Quatro Rodas, ele lançou a Isto É, quando ele saiu da Editora Abril. Ele lançou um jornal fracassado chamado Jornal da República, com o Cláudio Abramo, que foi o cara que transformou a Folha de São Paulo no jornal mais lido do país. Ele lançou inúmeras publicações e a última publicação que carrega o seu nome, que se chama Carta Capital, desde 1994, denunciando o neoliberalismo de Fernando Henrique Cardoso. Mino Carta faleceu aos 91 anos. Um criador de revistas, um grande jornalista, que fez carreira no Estadão, que fez carreira na Editora Abril, que fez carreira na esquerda, que ajudou a tornar famoso. Foi um dos jornalistas que descobriu efetivamente o grande político que nós temos hoje na presidência da República, que se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Mino Carta, que dirigiu uma revista de carros, sem saber dirigir um carro. Mino Carta, que fez história e que formou gerações e mais gerações de jornalistas. Sempre com o seu viés crítico, com o seu viés quase demolidor em alguns assuntos, e que vai fazer imensa falta para a imprensa brasileira. É um cara que realmente fez a diferença, que desafiou patrões. Eu recomendo para vocês que vocês leiam a respeito da saída dele da Editora Abril. Ele defende que o emprego dele foi cedido aos militares na época que tinha censura, que os donos da Editora Abril teriam feito isso. E é um cara que ele diz em muitas entrevistas, eu gosto muito da carreira do Mino, acompanhei muita coisa que o Mino produziu e o que ele falou a respeito da imprensa, e ele fala, eu tive que me tornar independente, tive que criar as minhas próprias publicações, para que ele efetivamente tivesse o seu espaço na imprensa, para que ele efetivamente brigasse por um Brasil menos desgraçado, por um Brasil menos desigual. E é um cara que vai fazer muita falta, é um cara que foi muito aguerrido, muito guerreiro, e cuja revista sofreu e sofre os ataques que a gente teve no golpe da Dilma, do neoliberalismo, quando o Lula não esteve no poder. É difícil fazer mídia de esquerda no Brasil, viu, gente? É difícil fazer mídia independente. E quando um pioneiro desses se vai, é uma perda para todos nós. É uma perda para todos nós. A gente tem que estar bem atentos e formar novas gerações, né, gente? A gente está fazendo aqui um trabalho novo. A Folha Democrata aqui é o espaço para isso. Precisamos urgentemente da colaboração de vocês para manter tudo funcionando. Nós não temos financiamento de banco, nós não temos financiamento de governo. Nós dependemos de você, que está me acompanhando aqui no nosso chat, para manter o legado de inúmeros jornalistas independentes, inclusive o de Mino Carta, o de Cláudio Abramo, de diversas pessoas que fizeram a diferença na imprensa, que criaram e que criticaram os donos dos grandes meios, que é uma cultura que a gente tem que ter cada vez mais. A gente tem que ter mais crítica, a gente tem que ter uma visão mais contundente sobre o nosso trabalho. Ontem mesmo eu gravei um corte lá no Meteoro que eu estava falando a respeito de como a mídia corporativa é sionista, como a mídia corporativa é entreguista. E aí vem a boa notícia de hoje, né, gente? Acabou. Bolsonaro está acabado. Bolsonaro vai acompanhar o julgamento hoje de casa. Hoje a gente vai ter a leitura do discurso do Alexandre de Moraes. O processo começa agora no dia 2 de setembro e que vai até 12 de setembro. Serão 6 dias. 6 dias não, 5 dias que a gente vai ter de julgamento.
E a primeira sessão vai ser aberta pelo presidente da primeira turma, o Cristiano Zanin, dando palavra para o Alexandre de Moraes, que fará a leitura do relatório. O julgamento vai ser interrompido para o almoço às 12 e à tarde a sessão vai ser retomada às 14. A Folha Democrata vai estar com uma cobertura ao vivo aqui, que eu vou levar para o nosso site enquanto estiver rolando. Vai estar a Xanda e o nosso queridíssimo Gabriel, que faz os cortes aqui para gente. Então a gente vai ter essa transmissão aqui para vocês, julgamento, vai dar para assistir no site do canal da Folha Democrata, de todos os golpistas e que serão julgados aí pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Então, às 9 da manhã, a gente já vai ter o julgamento rolando para vocês que estão assistindo aqui. Se vocês preferirem continuar aqui no nosso programa, a gente vai falar a respeito disso tudo aqui. Eu vou colocar o link para vocês acompanharem. Mas é um dia histórico, gente. É um dia da nossa vitória, é o dia da nossa colheita. A gente tem que efetivamente relatar tudo, rememorar todos os crimes dessa corja e não deixar barato. E cobrir criticamente e mostrar o tamanho do crime que é o golpe de Estado. O Reinaldo Azevedo está falando na coluna dele que o julgamento, uma forma de dizer, né, mas usando o mesmo linguajar dos golpistas, é um golpe na utopia autoritária. É um golpe nos sonhos mais podres do general Heleno, de Jair Bolsonaro, dessas pessoas que fazem mal ao Brasil, dessas pessoas que fazem mal para a democracia, para essas pessoas que fazem mal ao Brasil. Quando eles foram lá pedir para o Donald Trump taxar o Brasil, fazer tarifaço contra o Brasil, fazer um ataque internacional contra um juiz de uma Suprema Corte, quando eles fizeram esse tipo de procedimento, caiu a máscara deles totalmente. Eles não são só contra a esquerda, eles não são só contra o Lula, eles são contra a nossa soberania popular, eles são contra a nossa soberania nacional, são traidores da pátria, que serão julgados de acordo com seus crimes. Com seus crimes. E eu digo mais, o Juventus está falando aqui, bom dia, Pedro, apesar de todas as possibilidades de prisão, não vou entrar na euforia, afinal, aqui no Brasil tudo pode acontecer, o jogo só acaba quando termina. Mas a gente tem que ser eufórico e a gente tem que ser contundente. É a pressão popular que está botando esse genocida atrás das grades. É a pressão das pessoas que perderam entes queridos entre os 700 mil. É a pressão das pessoas que tiveram as suas famílias separadas. A sua família morrendo de fome na fila do osso. É por conta deles. É por conta deles que esse julgamento vai ser histórico. As pessoas que foram impedidas de votar no dia da eleição de 2022. As pessoas que foram impedidas de preservar os seus entes queridos na pandemia. Gente, o crime do Bolsonaro é incalculável. Incalculável. 32 anos de cana é pouco. É pouco. Tinha que ser perpétua. Tinha que ser perpétua. Tinha que somar com mais crimes. Ele tem que pagar por tudo. Por tudo. Ele é a página que impede o Brasil de seguir o curso da sua história. Ele é a pedra no nosso sapato. Chega de pessimismo. Chega. Chega. E não caiam no papo de gente da imprensa que está interessada em melar o julgamento. Porque tem. Porque tem muito. No dia da morte do Mino Carta, a gente precisa lembrar do nosso senso crítico e da nossa militância também. Saber que a gente tem lado. E o meu lado, necessariamente, não é o lado do lulismo. A questão não é devoção a um político. A questão é devoção a uma causa. A minha causa é do jornalismo. A minha causa é da população. A minha causa é dos mais pobres. E se você realmente tem essa causa, você tem lado. Você tem lado. Você tem lado e não é do lado dos poderosos.
não é do lado dos poderosos. Eu peço superchat para vocês aqui, eu peço membros com orgulho do que eu faço. Eu teria medo de estar do lado da imprensa corporativa que está relativizando esse julgamento. Que está dizendo que o Alexandre de Moraes é o novo Sérgio Moro. Vergonhosa a Folha de São Paulo publicou um texto de Bolsonaro defendendo a democracia, um escárnio, um tapa na cara da população brasileira e dos assinantes do jornal. É um absurdo isso que foi feito. Nós temos lado, nós defendemos a população. Jornalismo de verdade está do lado do menos favorecido. Jornalismo de verdade está do lado das crianças que estão sendo mortas em Gaza. Jornalismo está do lado de quem precisa do jornalismo. De quem precisa ter a sua causa divulgada. Eu não estou do lado dos endinheirados. Eu preciso de dinheiro para sobreviver na causa. Mas eu não estou do lado das pessoas com dinheiro. Eu estou do lado das pessoas que precisam da imprensa. Das pessoas que precisam do conhecimento da imprensa. Isso é você ter foco, você ter fundamento, você ter princípios. As pessoas que mandam os princípios às favas, elas contribuem para a destruição da civilização. Da destruição. É isso, o Estado de Minas prestando de serviço. E tô falando isso porque eu tenho um site parceiro do Estado de Minas, mas enfim. Mas a gente sabe de que lado estão as publicações. A gente sabe. Então é por isso que a minha frase hoje é essa. Acabou. Chega. Chega. Nós temos lado. Nós temos lado e nós vamos para cima. Nós temos lado e nós vamos para cima. Não tem essa de nhenhenhé. Não contem comigo para isso. Não contem comigo para isso. Nós estaremos lá, nós vamos contar os fatos como eles devem ser colocados e a gente não vai deixar para lá. A gente vai para cima do que realmente é necessário. Turma, ontem no programa Fala Pedro a gente teve uma arrecadação muito baixa. Eu queria muito que vocês caprichassem nos superchats. Nós temos uma meta aqui nessa live. 2 membros, R$200. Queria muito que vocês colaborassem com mais do que os 200. Que vocês mandassem pra gente 300, 400. E que vocês colaborem na live que vai estar aberta com a transmissão do julgamento. Quando a Xanda abrir o link, eles estiverem transmitindo lá, eu vou trazer o nosso link para vocês acessarem. Tá? E a gente vai comentar, a gente vai reagir e a gente vai trazer as informações relevantes. O que o Alexandre de Moraes vai ler é o voto do relator, tá? E os demais vão ler os votos e aí eles vão dizer se seguem na íntegra ou não. Mas é isso. Tem pessoas que estão lá, tem 500 jornalistas cadastrados, só 80 vão acompanhar presencialmente lá dentro. Eu estou recebendo informações de Brasília também. E é isso, gente. A gente tem que fazer. Nós somos um jornalismo com lado, nós somos um jornalismo que desafia. E aí eu lembro para vocês essa importância de tudo que a gente está falando por aqui. Deixa eu mandar aqui o editorial para o nosso querido Gabs. Editorial. Amarna. Folha Democrata tem lado contra Bolsonaro. Assim como Mino Carta. Temos lado. Capa. Já mandei aqui a capa do nosso editorial. Aí lembrando, gente, a necessidade da contribuição de nós todos. Alaide da Vida, como é que é? Bom dia, Pedro Zambardi. Estou triste com a morte do Mino Carta. Também acho triste, gente. Acho triste, mas descansou também. Viveu bem, fez contribuições importantes para a imprensa, né? Fundou revistas, fez times importantes no Jornal Estado de São Paulo, no Jornal da Tarde. E Mino cumpriu sua função. Espero muito que a filha dele, a Manuela, que é uma querida, toque bem a Carta Capital, a publicação do pai, e que sobreviva que esteja viva por muitos anos a revista com a mesma qualidade que ela tem hoje. Game Jesus mandou pra gente, bom dia, camaradas democratas, bom dia, Game Jesus querido, é isso aí. Faltam, meus caros, vamos lá então. Metas aqui, ó, faltam 2 membros e
R$ 200 de superchats ou de Pix para folhademocrata@gmail.com, conta de Alessandra. Se for contribuir com Pix, diga o valor no chat. Então é importante que vocês estejam todos presentes aqui com a gente, colaborando, armando muito aqui para a gente fazer esse jornalismo que eu falei para vocês, gente. A gente tem lado. A gente pensa na população mais pobre, a gente pensa num país melhor. É a nossa boa utopia. Porque a utopia dos golpistas é uma invenção de que na ditadura militar os tempos eram melhores. E é uma grande mentira. Nós temos pessoas, infelizmente, mal informadas pela mídia hegemônica, que acham que a coisa boa é a ditadura militar. É a ditadura militar. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.